Maravilha, maravilha. Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. É o meu convite, estou fazendo esse convite todos os dias para você, meu amado irmão e amigo, apressar os seus passos, vagas limitadas para esta viagem para Israel no mês de julho. Estaremos saindo de Goiânia para São Paulo para Roma, onde nós faremos ali um tour durante todo o dia, conhecendo o Coliseu, alguns museus ali. Depois estaremos de viagem para o Cairo, no Egito, ali colocar os olhos naquelas pirâmides, aquelas efígies, e também talvez um dos maiores museus que existe no mundo está lá no Egito. Depois entraremos deserto adentro, passaremos pelo campo de Mara, de Elim, até chegarmos às cordilheiras do Sinai. Depois seguiremos em direção a Israel. Quer ir conosco nessa viagem imperdível, não é verdade? Pois é, junto à Tropical Turismo, lá os irmãos estão à sua disposição para te atender. Agora eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Isso não é gasto, é investimento. E é o melhor investimento que alguém possa fazer. Porque você vai crescer no conhecimento de Deus espiritualmente. Vai ser um marco na sua vida. E é um passo de fé. Você estará também debaixo das promessas gloriosas do Senhor, que fez: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Quer ir conosco? Tropical Turismo, está ali na Rua 1, isto mesmo, na Rua 1, número 170, no setor central. Tem um telefone à sua disposição para você entrar em contato, pedir aí maiores informações, mas agora tem que apressar os passos, porque são vagas limitadas e você tem que deixar o seu nome lá, e garantir a sua vaga nesta viagem. O telefone é 3224-9998. 3224-9998. Muito bem, vamos à nossa leitura bíblica e palavra de Deus, porque a própria palavra diz que temos que pregá-la com verdade. E o texto é esse texto de João, capítulo 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quer dizer, Jesus estava em Nazaré da Galileia, ali em Caná, e este oficial do rei, sabendo que Jesus estava ali, ele foi de Cafarnaum até ali em Nazaré da Galileia, para clamar ao Senhor pelo seu filho. Diz aqui o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte, estado terminal. Qualquer pai sabe o que é ter um filho nesta condição. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí está o segredo que não é segredo, é crer. Já ele descia quando o seu servo lhe viera ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amados, queridos irmãos e ouvintes, Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o Senhor absoluto nos céus e na terra. Preste bem atenção, o Cristo, o Messias, ele é o Messias, ele é o Senhor. E não simplesmente um milagreiro. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque há milhares e milhares de pessoas
que estão procurando a Cristo. Mas muitas destas pessoas estão procurando o milagreiro, aquele que possa resolver o seu problema e de maneira imediata. Estão procurando um milagreiro. Mas o Cristo, o Messias, é Senhor absoluto e não o milagreiro. Mas como nós vimos nesse texto de João, o desespero sempre leva à busca, de soluções rápidas, que sempre impede aí a consideração pessoal, concentrando-se muitas vezes na exibição de sinais milagrosos. Jesus disse no versículo 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Foi o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Ele sabia que o desespero humano, numa condição como essa de ver um filho no estado terminal, de ver um filho e sabendo que nessa condição todos os recursos naturais da sabedoria humana já não podem fazer absolutamente nada. E muitas vezes nesse desespero somos levados a buscar soluções rápidas, imediatas, porque nós somos imediatistas. Quanto mais no momento de desespero, queremos uma solução rápida, mas esta solução rápida sempre nos impede de ter uma consideração pessoal diferenciada. Isso. E aí passa-nos a levar a concentrar-se tão somente na exibição de sinais milagrosos. Este oficial do rei foi em busca do Senhor. Ele sabia que ele poderia realizar este milagre em favor do seu filho, mas o desespero que o levou a Cristo Jesus, buscando uma solução rápida, o impediu de conhecer verdadeiramente com quem ele estava falando. Não era com um milagreiro, era o Salvador do mundo, o Messias, o Senhor absoluto nos céus e na terra, aquele a quem foi dado o poder de julgar vivos e mortos, aquele que, além de curar, libertar, ele dá vida e vida com abundância, ele salva, ele veio exatamente para isso. Mas muitas vezes o desespero leva as pessoas a buscarem uma solução rápida, impedindo estas pessoas de olhar, contemplar e ver com autoconsideração que aquele é o Salvador, é o Senhor. Ele cura, mas ele salva. E por causa disso, só vem a crer depois de constatar que aquele milagre se tornou objetivo, como aconteceu com este oficial do rei que reconheceu que quando Jesus disse o teu filho vive, foi exatamente o mesmo momento em que houve a libertação da enfermidade que estava causando aquele momento terminal em seu filho, e diz a Bíblia que creu ele e toda a sua casa. Amados e queridos irmãos, não permita que o desespero, que muitas vezes te leva a buscar uma solução rápida, venha impedir você de contemplar quem verdadeiramente ele é. Não somente aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é. Ele é o Verbo, diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
como a glória unigênita do Pai. É Ele, é Jesus, o Cristo, o Salvador. Ele cura, sim, Ele liberta, sim. Mas muito mais do que isso, Ele salva. Ele salva, porque Ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Não permita que o desespero venha ofuscar a sua visão de contemplar o Salvador. Quer dizer, pastor, que eu não posso buscar no meu desespero a solução para aquele problema que me aflige? Pode e deve. Se você só não pode permitir que isso impeça de vê-lo como Senhor absoluto de todas as coisas e não apenas como um milagreiro. Porque muitos o têm apenas como milagreiro e fazem até permuta com ele com respeito à cura e à libertação, mas não o serve como sendo o Senhor da sua vida, não o tem como Salvador da sua vida. Por outro lado, esse mesmo desespero também nos desnuda de toda ou qualquer posição social ou econômica, visto que este oficial, ele era romano e ligado a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Mas ele se desnudou no sentido de se humilhar e ir em busca daquele que muitos dos romanos tinha como alguém que estava se levantando contra Roma, um homem perigoso. Mas este oficial do rei, diante do desespero de ver a morte que estava tão somente sucumbindo seu filho, ele se desnuda da sua posição social, ele se desnuda da sua posição econômica, e ele era romano. E ele vai em busca desse auxílio. Infelizmente, não sabemos se, na verdade, ele creu para valer ou foi apenas um momento, talvez até de gratidão pelo que havia acontecido com seu filho, a bênção que veio sobre o seu filho, não sabemos. Mas diz aqui, e creu ele toda a sua casa. Amados e queridos irmãos, o desespero pode nos frustrar de conhecer aquele que é Senhor absoluto, porque estamos em busca de uma solução rápida, como milhares estão fazendo, então busca Jesus como se fosse ele tão somente um milagreiro. Mas por outro lado, o desespero também remove de nossas vidas todo e qualquer orgulho de posição social ou econômica, não importa, porque o que nós queremos é o melhor para os nossos entes queridos. Mas o melhor não é só a cura física, é a cura da alma. A cura da alma. Esse oficial do rei, ele foi em busca do Senhor. Não pôde contemplá-lo no momento em que estava com ele como Senhor absoluto para a salvação da sua alma, porque ele estava em agonia, em desespero, porquanto seu filho estava no estado terminal. A distância era grande para aquela época. Um dia, uma noite de jornada, de Nazaré a Cafarnaum. Ele volta, creu na palavra e volta. Encontra o seu filho vivo, sadio. Mas ele poderia ter contemplado o Jesus que é e não simplesmente o Jesus que pode. Procure ver Jesus, quem ele é, e você vai saber muito mais que ele pode. Porque o desespero leva-nos à presença daquele que pode. Mas muitas vezes ficamos só nisso
e não contemplamos aquilo que Ele é. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Está aqui no verso 46 e 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Havia esse oficial do rei, o filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Amados e queridos irmãos, e por fim, o clamor urgente. Esse clamor urgente fundamentava-se tão somente no poder do Senhor, visto ser a distância de mais ou menos 25 a 30 quilômetros. O inimigo principal e desfavorável era essa distância, 25 a 30 quilômetros. O clamor era urgente e fundamentava-se tão somente no poder do Senhor. Aquele oficial sabia que ele podia, embora a distância fosse de 25 a 30 quilômetros, se fosse percorrer todo esse caminho, chegaria e o filho já estaria morto. Era tudo desfavorável, mas para o Senhor não há distância. Realmente Ele é todo poder, todo poder. E Ele tão somente disse: vai, o teu filho vive. Porque para Deus não há distância. Basta uma palavra e tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas não podemos nos fundamentar somente no poder curador e libertador do nome Jesus, o nosso Senhor, mas temos que vê-lo como Senhor absoluto de nossas vidas, em obediência plena a Ele, procurando conhecê-lo mais e mais. Quantas e quantas pessoas, são milhares, que buscam tão somente o Deus que pode e não o Deus que é. Meu irmão, preste bem atenção, meu amigo, minha amiga, Ele é Senhor nos céus e na terra. Ele é o Salvador da alma. Ele cura o físico e liberta, mas é o Salvador da alma. É melhor que nós o tenhamos como nosso Senhor, a propiciação pelos nossos pecados, o nosso sumo sacerdote, esse sumo sacerdote da nossa confissão, o qual diz a palavra que temos que chegar a Ele com inteira certeza de fé, sabendo e crendo que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Porque os que o servem são bem-aventurados. Eu estou batendo nessa tecla, porque estão buscando apenas o Jesus que pode, o Jesus milagreiro, mas Ele é Senhor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a reclamação dele está aqui: se não virdes sinais, prodígios, milagres, não crereis. Pois é, querido, eu deixo com você esta palavra. Você está em desespero? Busque o Senhor, mas não apenas porque Ele é poder para solucionar o seu problema, mas muito mais do que isso, para te levar para a glória. E se está em desespero, desnude-se de todo e qualquer orgulho social, econômico da sua vida e busque não somente Jesus que pode, mas aquele também que é para todos sempre, aquele que disse: eu sou o que sou. Eu deixo com você esta palavra: busque-o para ser o Senhor da sua vida. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor da sua vida, e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Além da cura e da libertação, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se até lá
Jesus não voltar.